Somos um podcast começando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu tenho uma convidada que eu estou aqui ansiosíssima para ouvir a história dela. Gente, olha aqui o currículo, vamos começar pelo currículo dela que não é pequeno não. Primeiro, ela tem uma história aqui na nossa Igreja Batista do Bosque. Ela é a mãe do Pedro, já entreguei tudo. Ela é a esposa do Alan Rick. Pronto, todo mundo sabe quem é. Ela carrega um testemunho de milagre fortíssimo, que ela vai contar aqui todos os detalhes pra gente. Ela é formada em educação física, trabalhou muito tempo na gestão pública. E uma das coisas mais impactantes que vou contar aqui para você permanecer e ouvir essa história até o final. Ela esteve em estado de óbito, mas o Senhor a trouxe à vida. Olha que coisa impressionante. Com vocês, Michele Miranda. Miranda, né? Miranda. Acertei. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Suzy. É uma honra para mim estar aqui hoje compartilhando esse milagre, essa demonstração do amor do Pai pela minha vida, pela minha família. Então, não existe satisfação maior do que estar aqui, compartilhando um pouco essa história com você. Poder, através disso, edificar a sua vida e edificar a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, é algo, assim, surpreendente, sobrenatural. Eu espero poder compartilhar um pouquinho desse testemunho de fé, que envolveu muitas vidas, envolveu muitas pessoas e o amor de Deus pela nossa vida, pela nossa família. Glória a Deus. Quando tu quiser falar pro pessoal, tu olha para ali, tá? Ali, isso, né? Tá. Beleza. Tá. Bom, pra gente começar de fato do começo, eu quero saber de ti, onde é que Deus entrou na tua vida? Quando foi que tu ouviu falar que existia um Deus, que existia Jesus? Conta lá do começo. É algo até um pouco engraçado, porque existe uma filial da Igreja Assembleia de Deus do lado da minha casa. Então, a minha vida inteira, eu estava dentro da Assembleia de Deus. Era engraçado, porque assim, eu muito pequena, abria a igreja, eu ia para dentro da igreja. Era a oração das senhoras, era o infantil, era dos adolescentes. Até ensaio da banda eu estava lá dentro. Então, abria a igreja e eu corria para lá. E o mais engraçado é que todo domingo que o pastor fazia o apelo, eu aceitava Jesus. Todo domingo eu aceitava Jesus. Oh, meu Deus! Eu era criança, eu não entendia. E ele até ria, que ele dizia assim, não, mas você já fez. Eu disse, não, mas eu vou de novo. Oh, meu Deus! Então era muito engraçado. Mas aceitar mesmo e entender o que era esse chamado foi através da vida do meu pai. Ele entrou na Batista do Bosque, na época que os cultos ainda eram lá no Sesc. E eu lembro que teve um culto de virada de ano e ele me chamou para ir com ele. E eu fui. E algo que marcou muito foi que no momento que eu estava chegando, a recepção da igreja são as pessoas que ficam ali no corredor e quando você vai chegando elas vão falando, olha, bem-vindo, boa noite. Sim. E na hora que eu fui chegando, eles começaram a bater palma e eu sei que eles fizeram isso para a maioria que foi chegando, mas aquilo foi algo muito forte que tocou meu coração. Uau. Como se dissesse assim, olha, você é realmente bem-vinda. E eles começaram a bater palmas e dizer, boa noite, seja bem-vindo. E aquilo foi enchendo o meu coração e dizer assim, nossa, eu estou em casa. Que legal. E naquele momento eu decidi realmente aceitar Cristo. E ali começou o meu ministério na Igreja Batista do Bosque. Um culto de virada de ano, do ano de 2008 para 2009. E aceitei Cristo bem ali. Ali começou o meu ministério. No primeiro encontro que teve do ano de 2019, eu fui para o encontro e Deus apenas confirmou que era um chamado dele mesmo. E graças a Deus, até hoje, né, eu estou firme no Senhor. E foi algo muito sobrenatural. O meu encontro com Deus foi muito forte. Se você não foi para o encontro ainda, vá. É algo de Deus para sua vida. Um detalhe que eu achei muito lindo que ela falou, vocês estão vendo como a recepção da igreja faz diferença? Faz. Porque às vezes a pessoa vai para a recepção, né, da sua geração e ela, mais uma vez. Não é mais uma vez. Olha só como ela foi impactada por conta de uma recepção, gente. A recepção, a forma como você recebe a pessoa ali é algo que faz diferença. Eu fui tocada assim, de maneira sobrenatural na recepção. As pessoas com aquele sorriso diziam assim, olha, seja bem-vinda, você é bem-vindo aqui. E eu me senti em casa. Foi o que me chamou para Cristo, foi a recepção da igreja ali no Sesc. E você chegar em uma igreja e você, de fato, se sentir parte daquilo, é o que cativa o coração da pessoa. É o que faz permanecer.
E o que foi que te fez permanecer? Foi isso? Foi, em Cristo? Foi você se sentir... Foi esse sentimento de você se sentir em casa, de você se sentir acolhido. Porque é algo muito difícil, Suzy, quando você abre mão de uma rotina para iniciar uma nova. As pessoas, a maioria das vezes, elas não entendem o que é você abrir mão do mundo, digamos assim, para as coisas de Cristo. Porque você abre mão de muita coisa. Eu não bebia, eu não fumava, mas eu gostava muito de sair. Eu gostava muito de estar em festa, né? Então, todo final de semana eu estava em festa. Eu gostava muito de estar em festa. E tem muita gente que não entende isso. Como que você, de repente, muda a sua rotina? Como que você muda aquilo que você até então não entendia ser nada demais para você se dedicar ao ministério? Então, você recebe muitas críticas. E quando você entra na igreja e as pessoas não te conhecem, você se sente deslocado, dizer assim, eu sou do mundo, eu sou das festas, e de repente eu estou na igreja. Então, você ser acolhido, você ser recebido, de dizer assim, olha, não importa o que você fez, não importa até onde você foi, você agora está em casa e você é muito bem-vindo. O que consolida é isso. Glória a Deus. O que consolida é você se sentir parte. Porque se você não tem essa recepção, se você não tem esse acolhimento, você acaba desistindo. Eu acredito que muitos jovens sentem isso, de dizer assim, não, eu venho do mundo, eu venho com as minhas manias, eu venho com os meus pecados, eu venho com a minha sujeira. E se você não for acolhido, você volta. Porque você vai dizer assim, não é para mim, esse negócio de estar na igreja não é para mim, e aí você volta, né? E não é isso que nós queremos. Você tem que se sentir parte. Você tem que se sentir parte. E eu me senti parte na Igreja Batista do Bosque. Glória a Deus. Michele, conta um pouco do teu legado, porque assim, a Michele, eu acabei de... Descobri não, né? Quando eu estava aqui conversando com a Jarisa da outra vez, a gente descobriu naquele podcast que ela tem uma história lá na Igreja do Benfica, que hoje é uma igreja, mas nem sempre foi, né? Não. Conta esse legado, mulher. Foi interessante porque a Jarisa, ela vinha de uma outra igreja, ela vinha de uma outra denominação, e iniciou como minha discípula. E aí nós começamos uma célula, como o modelo de célula comum que nós temos até hoje. Começamos com uma célula lá no Benfica com a Jarisa. E aí veio a Alane logo em seguida, veio a Rosângela, vieram várias meninas de lá. E todo sábado nós tínhamos essa célula na casa da Rosângela lá. Às vezes era na casa da Alane, às vezes era na casa da Rosângela, mas nós tínhamos esse encontro semanal e fomos consolidando aquela turma, e foi muito interessante porque o crescimento do Benfica foi muito rápido, foi uma velocidade assim sobrenatural. Por Deus sedento, tem, né? um mistério, Deus tem algo muito forte ali naquele lugar. E aí quando nós fizemos tomou uma proporção tão grande que teve um momento que nós tínhamos que enviar um ônibus, né? Nós conversamos com o pastor Agostinho à época, e nós tínhamos que enviar um ônibus todos os domingos, porque as pessoas tinham célula no sábado, nós tínhamos os macro-discipulados, mas a maioria não conseguia vir para o culto de domingo na catedral, porque não tinha carro para todo mundo, né? Não tinha condição para todo mundo. E aí nós conversamos com o pastor Agostinho, e ele liberou um ônibus, e aí nós enviávamos o ônibus no domingo, né, para que as pessoas pudessem vir para o culto na catedral, e depois eles voltavam para casa. E nós fizemos um macro lá, e foi muito interessante que o pastor Agostinho teve presente. Ele disse assim, não, a Benfica merece sua própria igreja, vamos trabalhar para construir a igreja do Benfica. E aí começamos a trabalhar, começamos a fazer campanhas e mobilizando a igreja como um todo, né? A igreja como um todo teve a sua participação na consolidação e na edificação da nossa igreja lá. E aí, graças a Deus, né, foi um fruto que começou ali com uma célula, para você ver a importância da célula, para você ver a importância de não desistir. Na época começou eu, a Jarisa e a Alane, e hoje, graças a Deus, né, nós temos muitas vidas impactadas, que foram alcançadas ali naquele lugar. Muitos frutos. Foi, graças a Deus, foi algo que começou assim pequenininho, com uma célula de 2, 3 pessoas, e hoje olha o tamanho que está, né? Então não desista da sua célula, permaneça, ore pelas pessoas do lugar que você está indo, convide, consolide, que eu tenho certeza que grandes frutos, né, virão desse seu esforço.
Glória a Deus. E nós temos gratidão pela vida da Michelle, Amém. porque foi, né, você desbravou e hoje nós temos aí muitos frutos para a glória de Deus. Cheguei já no Benfica umas 2 ou 3 vezes e tá um trabalho lindo, Que pessoas bom. sendo muito abençoadas, edificadas. Tá sendo lindo o que Deus está fazendo naquele lugar e só cresce. Graças a Deus. Né? Quando acha que parou ali, não, já vai ter que aumentar Deus mais, vai porque surpreendendo, né? sempre tendo que aumentar. Michelle, conta um pouco sobre esse momento, essa fase nova, linda da tua vida da maternidade. Conta logo do iniciozinho. Então, eu não sei se muita gente sabe, mas o Pedro, ele é um milagre desde a sua concepção. Eu venho de um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, que é o SOP, né? Que ele não permite que o óvulo, que é o que dá origem ao neném, ele mature de maneira fisiológica, de maneira natural. Então, antes do óvulo ele estar pronto para ser fecundado, ele é como se ele fosse liberado. Então, há um diagnóstico de que se algumas mulheres não conseguem engravidar de forma nenhuma e algumas precisam fazer tratamento para poder engravidar. Então, eu vinha com esse diagnóstico, não podia engravidar. E então, tanto que eu já tinha, que já não era, ter um filho já não fazia parte dos meus planos, nem do Alan, quando em 2019, dia 22 de novembro de 2019, nós fomos à casa de uma bispa lá em Brasília para orar, né? Porque com esse fato do Alan estar na vida pública, de ter mandato, a gente acaba indo para cultos em várias igrejas diferentes. A gente não consegue ir para o culto na mesma igreja todo final de semana. A oportunidade que aparece, você tá lá, né? Nós estamos, então assim, nós estávamos em Brasília nesse final de semana e aí nós fomos na casa dessa bispa, né, para ter um momento de oração, de fortalecimento da nossa fé. E aí, de repente, ela coloca a mão na minha barriga e fala assim: Deus está me mostrando uma vida sendo concebida no teu ventre. Ai, meu Deus. Eu fiz muito parecido, de rir, assim, como quem diz assim: ó, eu acho que essa mulher não sabe da minha Baixou história. a Sara, né? não foi? Baixou a Sara e dizer assim: olha, pastora, não está muito por dentro de que eu não posso ter filho. E é engraçado porque é o primeiro sentimento que vem, né? De eu tenho um diagnóstico, eu já tenho um decreto sobre mim. Então, eu acho que ela tá meio viajando aí, né? Profetada, achou que era uma profetada. Foi a primeira coisa que eu pensei. E ela disse assim: Deus está me mostrando. Aí e é tão sobrenatural, porque ela na hora ela percebeu e ela disse assim: é a mão de Deus que está entrando no teu ventre agora. É Ele que está formando essa vida. Não importa se tu não tá tendo fé suficiente. Aí, na mesma hora, né, eu me lembrei de Sara e disse assim: oh, meu Deus, me perdoa. E ela disse assim: vai vir o neném. Deus, aí eu tô vendo lindo. Ele formando, eu tô vendo as células se multiplicando e vai vir o neném. Tanto que quando eu engravidei do Pedro, eu não acreditava. Eu fiz um exame de urina, fiz um exame de sangue, eu só fui acreditar quando eu fiz uma ultrassom, quando eu vi o Pedro no meu ventre. Deus. Foi engraçado, porque eu não podia, né? E, de repente, quando eu vi, nem o Alan acreditou. Ele disse assim: como assim? Como foi que isso aconteceu? Virou 2 extremos, que primeiro queria muito, aí passou a fase da desistência e quando aconteceu, não acredita. Não acreditava, porque era a ciência, né? Naquele momento você olha muito com os olhos da ciência, com os olhos do natural. E aí Deus me chamou me chamou minha atenção e disse assim: mas tu não vive no natural. Tu vive no sobrenatural. E aí eu disse: é verdade, Senhor. Não são as coisas da terra, são as coisas do sobrenatural de Deus. E quando Ele coloca a mão, e foi muito o que aconteceu comigo no meu diagnóstico de Covid, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, Pedro veio de maneira, assim, muito sobrenatural, porque eu não podia engravidar. Né, nós já estávamos vivendo uma vida baseada no casal. Nós não tínhamos descartando essa possibilidade. Nós não tínhamos expectativa, tanto que eu não fazia tratamento nenhum, porque nós já tínhamos chegado a uma conversa de que não teríamos filho. Vida que segue pronto. Vida que segue pronto, e vamos viver nossa vida. E estava tudo muito confortável, né? Estava tudo muito confortável, porque quando você tem um filho, você precisa mudar completamente a sua rotina. Que é o que acontece muito hoje. Eu vivo em função da rotina do Pedro, né? O horário da escola, o horário de pegar, o horário de levar no médico, o horário de estar junto. Então,
A rotina de uma mãe, ela vive em função da rotina de um filho, né? Pelo menos essa foi a escolha que eu fiz, de participar ativamente da educação do Pedro, de estar ali à disposição dele, de estar com ele, porque foi um milagre. Pedro foi um milagre, né? Tem que usufruir desse milagre. Então, assim, não tem como ser diferente. Minha gestação foi muito tranquila. Eu não tive enjoo, eu não tive complicação, eu não tive problemas durante a minha gestação com o Pedro. Foi tudo muito saudável, foi tudo muito dentro do esperado, né, para a ciência. Só que com 35 semanas, no 8º mês de gestação, eu peguei Covid. Aí a gente começa um deserto, né? Na época nós não tínhamos muito noção do que era o Covid. No começo eu não senti nada, era só uma tosse seca. Eu não tive febre, eu não tive perda de paladar, eu não tive perda de olfato. Eu não tive nada no início do Covid. Era só uma tosse, como se fosse uma tosse alérgica. Que hoje é uma tosse comum. Uhum. Só que com uma semana eu comecei... eu fui diagnosticada... Na verdade, no começo, o meu exame deu negativo. Eu fiz a minha sessão de fotos numa sexta-feira com o Alan, de grávida, né? No sábado, o Alan teve uma agenda. E no domingo, ele foi para Brasília. E aí, o exame dele, ele falou assim, tô me sentindo mal, tô me sentindo febril. Eu disse, Alan... Aí ele ficava, eu tô com Covid. Eu disse, você não tá com Covid, você tá cansado. Vai fazer um exame? Aí ele foi fazer o exame e o exame dele deu positivo. Eita. Aí começa o caos, né? A preocupação. Né? Você fica ali temeroso. Como assim tá com Covid? Até então, ele tinha acabado de passar por um processo de uma eleição municipal e não tinha pegado Covid. Teve contato com muita gente e não pegou Covid. Como que do nada ele pega Covid? Do nada assim, né? E aí eu fui fazer meu exame. E o meu deu negativo. Aquele falso negativo. Aquele falso negativo. Mas como eu estava sem sintoma, meu sintoma era só uma tosse seca, eu achava que era só que realmente uma alergia. Passou segunda, terça, quarta, quando foi na quinta-feira minha tosse aumentou, aí eu refiz o exame. E aí deu positivo. Aí eu fui no médico, só que o resultado só saiu na sexta. Fui no médico, o doutor Fabrício aqui da nossa igreja, que me atendeu muito bem, me acalmou, falou assim, olha, não, calma, tá tudo bem, você tá bem. Fiz os exames de imagem. No sábado eu comecei a medicar, que foi quando os resultados saíram, né? E domingo eu estava bem. Só que quando foi na segunda-feira, eu tive a minha primeira crise de falta de ar. Aí a minha saturação despencou. Aí eu fui pro consultório médico de uma pneuma que me atendeu também super bem. Era um feriado nacional, então estava tudo fechado em Rio Branco. Ela abriu o consultório para me atender. E eu já estava com muita falta de ar. Aí, quando ela me auscultou, que ela viu como eu estava, ela disse assim, olha, vai para observação que eu vou refazer os teus exames. Aí eu fui para a observação hospitalar. Quando eu cheguei lá, eu tive uma outra crise de falta de ar e aí eles já me colocaram no oxigênio. Eu dormi na observação, né, do pronto atendimento. E no outro dia de manhã cedo, eles já me mandaram de ambulância para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, aumentou ainda mais a minha falta de ar. Eu já fiquei no oxigênio o tempo todo. E eu tava... É como se eu piorasse... Eu piorei muito rápido. Aí eu liguei pro meu obstetra, que estava fazendo o meu pré-natal, e disse assim, doutor, se o senhor fizer o meu parto hoje, o senhor garante o Pedro com vida? Ele disse, por quê? Eu disse, porque o meu oxigênio está acabando. Daqui a pouco o senhor não vai mais ter tempo. Ele disse, eu estou indo aí te avaliar. Aí ele foi, fez uma ultrassom, né? Fez a ausculta do neném. Disse assim, olha, o neném está bem. Os batimentos cardíacos dele estão bons. Você não está perdendo líquido amniótico. Você tem certeza que você quer fazer o seu parto? Eu disse, o senhor garante o Pedro com vida? Ele disse, garanto. Eu disse, pois então faça o meu parto. Porque eu já estava sentindo a minha vida se esvaindo. Ai, meu Deus. Eu já não tinha mais oxigênio suficiente para manter as minhas funções normais, vitais, as básicas. Eu não conseguia sair da cama e ir ao banheiro sem ter uma falta de ar. Eu estava com oxigênio no máximo e eu estava muito ofegante. Ficava... Então eu estava muito cansada. Eu sabia que eu não ia sair daquele hospital vivo. E eu pensei,
eu preciso garantir pelo menos o Pedro com vida. Eu já vivi bastante, eu já tenho muita experiência de vida, eu tenho Cristo, eu sei para onde eu vou, mas o Pedro, ele merece ter uma vida, ele merece conhecer o mundo, ele merece, né, ter essas experiências que eu tive durante toda a minha vida. E aí ele disse assim, tá bom, vou fazer o teu parto. Eu falei, faça hoje. Ele disse, não, vou fazer o seu parto amanhã. Eu disse, eu não vou aguentar até amanhã. Ele disse, você vai aguentar, você é muito forte, você vai aguentar. E aí no dia seguinte, os enfermeiros vieram me preparar para me levar para o centro cirúrgico. E um dos enfermeiros falou assim, olha, eu só tenho uma má notícia para te dar. Aí eu disse, o que que é? Ele disse, nós não temos oxigênio de transporte para te levar para o centro cirúrgico. O hospital está sem oxigênio. Eu disse, amigo... Naquela loucura, né, de Covid. Eu disse, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo ir sem oxigênio daqui da cama aqui para o banheiro. Como que eu vou para o centro cirúrgico sem oxigênio? Eu não dou conta. E o interessante é que um pouco antes o pastor Paulo Sampaio, aqui da nossa igreja, é meu paizão, eu amo o pastor Paulo, ele me liga e falou assim, eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu parto. E aí o pastor orou ali pelo telefone mesmo, e foi algo muito sobrenatural. E eu disse, pastor, eu estou indo fazer o parto do Pedro, ore pelo Pedro. A minha vida está se esvaindo, mas ore por ele. O Pedro precisa sobreviver. Aí ele orou pelo Pedro, ele disse, filha, confia, o pai está contigo. Eu disse, amém. E aí quando eles falaram sobre essa questão do oxigênio, o enfermeiro disse assim, olha, nós temos uma bala que está no restinho. Talvez se eu lhe levar correndo para o centro cirúrgico, dê tempo de chegar lá. Você deixa eu levar você correndo? Aí eu disse, tu garante que tu não me derruba? Porque eu tinha medo de cair, bater a barriga e matar o Pedro de uma forma ou de outra, né? Ele disse, garanto. Eu disse, então pode ir. Parecia cena de filme, Suzy. Meu Deus. Eu na cadeira de roda, ele empurrando, correndo no hospital, no corredor, dizendo assim, sai da frente, e as pessoas pulando assim para sair da frente. E aí eu achei engraçado, teve um senhor que pulou assim para dentro de um quarto, eu falei, como assim? Um homem pulando dentro do meu quarto. E foi um desespero. Meu Deus, que loucura. E quando nós fomos chegando perto do centro cirúrgico, o oxigênio acaba. Meu Deus. Eu entro em colapso, entro em coma ali mesmo. Meu Deus. Porque o oxigênio acabou, né? A primeira coisa que o teu sistema nervoso faz é desligar tudo. Ele desliga tudo que é para tentar manter o mínimo da tua sobrevivência. Aí já me entubaram, fui pro centro cirúrgico, fizeram o parto. Tinha que fazer o parto muito rápido, porque eu estava tomando um anticoagulante por conta do Covid, né? Para não ter uma trombose. Mas precisava fazer o parto muito rápido, porque senão ia sangrar, ia ter uma hemorragia e ia sangrar até a morte. Sim. Fizeram meu parto muito rápido, graças a Deus não tive complicação nenhuma durante o parto. Tiraram o Pedro, já mandaram ele para a UTI, eles brincam até que o Pedro estava agarrado e não queria me soltar, como quem diz assim, me deixa com a minha mamãe. E aí eles tiraram o Pedro, mandaram para a UTI NEL e eu fui para a UTI Covid. Alan estava em Brasília ainda, que não conseguia embarcar enquanto não desse o teste dele negativo, né? Alan chegou no outro dia. Quando Alan chegou, eu já estava muito mal. Eles já tinham me pronado, que é virar a gente de barriga para baixo, que é para tentar abrir mais os alvéolos pulmonares. E eu já estava muito mal mesmo. No terceiro dia veio o meu primeiro decreto de morte. Os médicos chegaram para ele e disseram assim, Alan, não tem mais o que fazer pela sua esposa. Ela não tem mais o que fazer por ela aqui. Era certo que não sobreviveria. Era certo que eu já estava morta, né? Eu peguei infecção hospitalar, peguei pneumonia bacteriana dentro da UTI, estava com Covid, né? Então, estava com Covid, infecção hospitalar e pneumonia bacteriana. E, geralmente, as bactérias do hospital, elas são as bactérias que são resistentes ao tratamento com antibiótico, né? E aí, a minha gasometria já tinha caído, minha saturação estava lá embaixo, eu estava muito mal, a infecção já estava tomando de conta do meu corpo. Aí o médico falou assim, olha, se você quiser tirar ela daqui, você pode tirar, mas não tem muito o que fazer por ela. Aí o Alan disse, o senhor me dá o laudo, posso tentar tirar, posso tentar salvar a vida da minha mulher? Ele disse, eu dou o laudo. Só que não tinha UTI aérea para me tirar daqui e nem tinha vaga de UTI em hospital nenhum do Brasil. O Alan tentou Rio, tentou São Paulo, tentou Brasília, tentou o que tu imaginasse, ele tentou e não tinha vaga. Então não tinha vaga de hospital e nem tinha um avião para me tirar.
E aí Deus foi tão bom que um médico de Brasília, que depois se tornou nosso amigo, mas nós não o conhecemos na época, sabendo da situação que eu me encontrava, liga para o Alan e diz assim: Alan, eu tenho uma UTI para tua mulher. Só que eu não posso segurar essa vaga por mais de 24 horas, porque o protocolo fala 24 horas, né, para transferência. E o Alan disse assim: não, eu vou tirar minha mulher daqui, vou dar um jeito. Mas não tinha um avião, como que ele ia me tirar daqui nas costas? Não tinha como. E aí tinha um avião da FAB em Manaus que estava fazendo transferências de oxigênio para Manaus. Né? E aí era um avião cargueiro. As pessoas acham, muita gente que na época achava que eu tinha saído daqui num avião comum, num avião, né? Muita gente falando até, criticando. E eu disse: gente, eu não saí de primeira classe para férias em Paris, né? Não foi isso. É um avião cargueiro. Cargueiro. Sabe esses caminhão baú que carrega coisa? Era um avião cargueiro. Que, graças a Deus, à época, a Damares, que é muito amiga do Alan, a ministra Tereza, conseguiram essa interlocução do avião mudar, né, ao invés de Manaus direto para Brasília, parar aqui no Acre para me dar uma carona. Meu Deus. A minha maca foi no chão. Os equipamentos que estavam garantindo a minha sobrevivência, eles foram pendurados na fuselagem do avião de maneira adaptada. O Alan foi em pé. Foram 6 horas, meu Deus, daqui de Rio Branco para Brasília. Durante o meu transporte do hospital para o aeroporto, o meu tubo foi furado. Meu Deus. Então, faltava mais nada, não. Então foram 6 horas de voo com o mínimo do mínimo do mínimo do oxigênio. O Alan em pé, muito frio. E uma coisa que pouca gente sabe também, Suzy, é que eu estava consciente. Eu ouvia tudo. Durante todo o período que eu estava em coma, eu ouvia. Quando eles estavam me transferindo do hospital para o aeroporto, eu achava que eles estavam me levando para o cemitério para me enterrar. Mas isso é algo que acontece no natural ou é algo... Bom, ou você não sabe nem dizer? Não sei te dizer se todo mundo que passou pelo processo de coma estava consciente e ouvindo, não sei te dizer, mas eu estava consciente, tanto que eu tentava mostrar para eles, porque eu pensava, eu não estou respondendo ao tratamento, eles acham que eu estou morta e eu estou viva, eles vão me enterrar viva achando que eu estou morta. Então naquele momento eu comecei a clamar pela misericórdia de Deus. Eu disse: Senhor, não permita que eles me enterrem, que eles vejam de alguma forma que eu estou viva. Mostra para eles que eu estou viva, que eu estou tentando reagir. Não deixa eles desligarem meus equipamentos. Porque eu sabia que a minha função estava sendo garantida através dos equipamentos. Sim. O meu medo era eles dizerem assim: olha, não, ela não tem mais jeito, como eu já tinha escutado eles falando, vamos desligar tudo porque daqui ela não volta. Eu dizia assim: não deixa, meu pai. Não deixa eles desligarem os meus equipamentos. E aí foram 6 horas de voo, com um tubo furado, com infecção generalizada, né? O termo nem é esse, mas para que as pessoas possam ter um pouco de dimensão do que aconteceu, foi isso. Eu cheguei em Brasília com 95% do meu pulmão colapsado por conta do Covid. Bom, até aí a gente já tem um cenário de milagre acontecendo já. Deus no momento que eu fui para o centro cirúrgico sem oxigênio, Deus já tinha enviado os seus anjos, né, para Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado tudo. Deus pensa em todos os detalhes. Foi 95% do pulmão colapsado, choque séptico, né, que é quando a infecção ela já tomou conta do teu sistema e aí você já entra em parada cardiorrespiratória. Então, eu cheguei em parada cardiorrespiratória em Brasília com 500 ml de pus e sangue dentro do meu pulmão. Ou seja, os 5% que sobraram estavam morrendo afogado. Meu Deus! Cheguei saturando 25. O que é isso? É a quantidade de oxigênio que circula no teu sistema, no teu sangue. Né? Quando você chega numa saturação de 94, já é preocupante. Você tem que estar sempre saturando acima de 95. Eu estava com 25. Ou seja, somente 25% do oxigênio que estava era o que garantia ali a minha sobrevivência. Para a medicina, é impossível uma pessoa saturar 25 e sobreviver.
né? Tanto que eles diziam assim, você é um case, você é um caso da medicina, porque não existe relato de pessoas que saturaram 25 e que sobreviveram sem sequela nenhuma. E havia um decreto de morte sobre mim, né? Eu cheguei em Brasília morta, eles fizeram a ressuscitação cardiopulmonar, né? Tiraram tudo que estava em mim, tiraram o tubo, tiraram tudo, fizeram a drenagem, fizeram o procedimento, protocolo de ressuscitação, colocaram um tubo novo, né? Me ligaram aos monitores, ao pulmão, né? E aí nessa situação já estava em estado de óbito? Eu cheguei quando você chega em parada, é porque o teu coração parou, é porque já não está mais funcionando, né? Eu cheguei em parada lá. Eles tiveram que fazer massagem cardíaca e tiveram que me ressuscitar, né? Eu cheguei morta em Brasília, com essa quantidade de pus e sangue, com a infecção tomando conta de todo o meu sistema, né? Que é o que a gente chama de choque séptico. E aí eles me ressuscitaram, fizeram, né, a massagem cardíaca, me ressuscitaram, aí eu voltei, e aí foi quando eles colocaram um tubo novo, né, me entubaram novamente e me mandaram para a UTI. O médico chegou para lá e disse assim, olha, o estado da sua esposa é muito crítico. Nós conseguimos trazê-la de volta, né, conseguimos fazer a ressuscitação, mas ela ficou muito tempo sem oxigênio. O tubo dela estava furado, então ela chegou saturando 25. Talvez ela não volte. E se ela voltar, ela vai ter danos cerebrais. Ela vai ter sequelas. A gente não consegue mensurar o tipo de sequela ainda. A gente só vai conseguir avaliar se ela voltar. Naquele momento havia esse decreto sobre mim. Havia um decreto de morte. Olha, ela não volta. Ela ficou muito tempo sem oxigênio. Já era uma certeza. Já era uma sentença. Aqui em Rio Branco já havia esse decreto sobre mim, né? E tanto que algumas pessoas já mandavam, olha, lamentamos o falecimento da esposa do deputado Alain. Só que quando nós aceitamos a Cristo, Suzy, o que nós sempre falamos, e eu acredito que muitas pessoas elas falam sem ter a dimensão do que isso significa, né? O que elas falam? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E isso não serve somente para as suas reações, para as suas ações do dia a dia. Isso serve para o mundo espiritual, para aquilo que rege a nossa vida aqui na Terra, né? E quando Deus ele decreta algo sobre ti, o que vale é a palavra dele. Sempre. Não é a palavra do homem, né? É a palavra que sai da boca de Deus. A gente sempre fala isso, né? Que as promessas do Senhor estão sobre nós. As promessas do Senhor estão sobre ti. E muitas vezes a gente não tem uma dimensão do que isso significa no mundo espiritual. Então, havia um movimento muito forte na terra e no céu que me levava para a morte. De dizer assim, olha, ela está morta, não tem mais o que fazer por ela. Só que havia uma palavra de vida sobre mim. Glória a palavra que saiu da boca de Deus, né? Dizer assim, não, é vida de Deus sobre ela. E naquele momento foi algo tão sobrenatural porque iniciou uma mobilização de oração. Muito forte. Muita gente começou a orar pela minha vida. Pessoas assim que eu não conheço. Os grupos de WhatsApp, a artezinha da Michelle era tudo que a gente via. Eu até comentava com ela antes de começar, que eu chegava na casa da minha mãe e ela sempre perguntava, e a esposa do Alain, como é que tá? Tô orando, meu pai também, tô orando. Nossa igreja tá todo mundo orando. Houve uma mobilização sobrenatural. E não foi nada além do Espírito Santo de Deus tocando no coração das pessoas, porque o que a gente fala muito, que eu acho interessante, porque depois que você passa por um processo de experiência sobrenatural com Deus, você começa a entender os jargões que você usa muito na igreja e que às vezes a gente não tem dimensão da profundidade do significado daquela palavra. Quando a gente vai orar o Pai Nosso, que é uma oração universal e que a gente ensina para as crianças desde muito cedo, a gente fala muito assim,
assim na terra como no céu. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente não tem dimensão profundo, do que isso significa. E aí, de repente, o Espírito Santo de Deus começa a mobilizar um exército na terra, porque aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. E aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Então, o Espírito Santo de Deus, ele começa a mover o coração das pessoas. As pessoas começam a se colocar de joelho na terra. Para quê? Para que o exército do Senhor se coloque de pé no mundo espiritual. Glória a Deus. Então, o exército de joelho na terra é o exército do Senhor de pé no céu. Glória a Deus. Então, há algo muito forte. O que o Senhor ministrava no meu coração naquele momento? Eu disse, filha, eu sou o mesmo. A oração, a gente fala muito, a oração do justo tem seu poder. Vamos orar, vamos ligar na terra e vamos ligar no céu. E às vezes a gente não tem dimensão do que isso significa, Suzy. Né? Nós vamos interceder, vamos aqui orar. E a oração, ela tem sim o seu poder. Foi a oração das pessoas que se colocaram à disposição do mover de Deus aqui na terra que me tirou do vale da sombra da morte no céu. Foi essa oração, foi esse poder, foi essa mobilização. Foi ter colocado o joelho no chão, foi ter dito assim, nós declaramos vida. Aleluia. Há um decreto de morte, mas nós declaramos vida. A vida de Deus sobre ela. E eu sei que muita gente se uniu. E foi essa oração, foi essa unidade da igreja. Gente, foram pessoas de todas as denominações. Eu tinha gente orando por mim da Assembleia de Deus. Eu tinha gente orando por mim da Deus é Amor. Eu tinha gente orando por mim da Igreja Batista do Bosque. Eu lembro que, à época, os missionários que estavam na África, no Peru, gente orando. Não importava naquele momento se eu era... A igreja do Senhor como um todo. A igreja do Senhor como um todo. Essa unidade de oração, as pessoas ligando, declarando vida, movendo o mundo espiritual em favor da minha vida. E foi isso que me resgatou. E algo que eu compartilho muito pouco, você vai ficar sabendo aí de primeira mão, é que Deus, ele me mostrou esse exército. Uau! Deus, ele me levou no sobrenatural e me mostrou esse exército de pé. Naquele momento, porque quando você está eu não sei se com todas as pessoas a experiência é a mesma, mas naquele momento a minha angústia, eu lembrei muito de Pedro, quando Pedro ele está no barco e o Senhor manda ele andar sobre as águas e naquele momento ele afunda. E ele tem aquele momento de angústia que ele pede para que o Senhor o livre. E a angústia da morte ela é muito parecida com a angústia do afogamento, né? Porque você está ali, você tenta respirar, você não consegue, você tenta se agarrar em algo e você não consegue. E a angústia que eu tinha era muito parecida com isso, de dizer assim, eu estou viva, mas eles pensam que eu estou morta, eles vão desligar tudo e eu vou morrer. Então era algo angustiante, era algo assim que não tem uma palavra que eu consiga descrever a dor que eu sentia naquele momento. Não era uma dor física, era uma dor na alma, era uma angústia de morte mesmo. E aí, de repente, quando o Senhor ele me leva a ver esse exército que estava de pé, ele fala assim ao meu coração, a ordem já foi dada, descansa. Uau! Então, naquele momento, sabe quando a gente começa a ler Gênesis, que ele fala assim, que haja luz e houve luz. É a mesma coisa. O haja. O haja de Deus. A palavra. Ele disse assim, a ordem já foi dada. Descansa. Naquele momento, todo o peso da morte saiu das minhas costas. Aleluia. Naquele momento, eu disse assim, o meu pai está comigo. Meu pai está no controle. Ele tomou o controle de tudo. Eu não preciso mais lutar pela minha vida, porque até o momento eu estava lutando. Eu estava lutando para sobreviver. Eu puxava o ar para o avião, eu dizia assim, o ar uma hora vai ter que entrar no meu pulmão, uma hora isso aqui vai ter que funcionar. E eu estava lutando pela minha vida. E naquele momento que ele me leva a ver aquele exército que estava de pé para garantir a minha vida, através da oração daqueles que se colocaram de joelho aqui na terra, que ele disse assim, olha, a palavra já foi liberada. Não há mais decreto de morte. Não tem mais o que fazer. Agora já foi. Eu já dei a ordem
E tu vai viver. Era mais ou menos isso, né? Não tem como expressar, como descrever esse momento. Aí você teve essa experiência. Tive essa experiência. E Deus, ele me trouxe, naquele momento, ele me trouxe de volta à vida. Naquele momento, eu creio que o meu pulmão começou a descolapsar. Naquele momento, a bactéria morreu. Porque quando eu cheguei em Brasília, qual foi a primeira coisa que o médico falou para o Alan? Ele disse assim, olha, nós temos um protocolo que tem salvado muitas vidas aqui. Um protocolo de medicamento, né? Uma coisa médica mesmo. E eles disseram, mas nós não podemos aplicar na sua esposa, porque como ela está com essa infecção, nós vamos matar todos os outros órgãos dela e não só o Covid. Porque eu estava com uma infecção generalizada. Então, nem o protocolo que estava funcionando lá podia ser aplicado em mim, porque eu ia ser um caos, né? Porque eu tinha uma infecção generalizada. Então, foi algo novo até para eles, que eles não podiam colocar aquilo que estava dando certo, eles tiveram que ir experimentando. E aí, na tarde do terceiro dia que eu estava lá, entrou o corpo médico, o corpo clínico, né, no meu quarto, na UTI que eu estava, e ele começou. Meu primeiro nome é Adriana, tá? Para quem não sabe. Adriana. Chocada estou. Adriana. E aí, naquele momento, eu consegui abrir os olhos. Eu abri os olhos, aí ele disse assim, você pode me ouvir? Se você consegue me ouvir, eu preciso que você manifeste de alguma forma. Aí eu balancei a cabeça que sim. Eles começaram a bater palma. Ai, meu Deus. Ela ouve. Eles não acreditavam, Suzy, que eu voltaria. E como eu voltei, eles não acreditavam que eu reagiria. Mas uma ordem havia sido dada. Meu Deus. E a vida de Deus, ela não é pela metade, não é incompleta. Por mais que eu tivesse ficado com qualquer dano físico, o milagre do Senhor, a palavra fala, né? É completo. É vida em abundância. Então, certamente, se eu tivesse ficado com algum dano físico, Deus faria um milagre de maneira sobrenatural. E aí eu balancei a cabeça que sim, eles começaram a bater palma e disseram assim, você sabe onde você está? Eu sabia que eu estava no hospital, mas eu não sabia onde, né? Aí eu balancei a cabeça que não. Eles disseram, você está em Brasília, hoje é dia 18 de março, são 3h da tarde. Nós vamos tirar o seu tubo e você vai ficar bem. Então algo mudou, porque até então eu não iria sobreviver. Se eu sobrevivesse, eu teria dano. De repente, não tinha mais o que fazer por mim, eu estava morta. Aquele médico, ele entra, ele olha e fala, você vai ficar bem. Então, Deus moveu a terra, Deus moveu o céu e mudou o decreto que havia sobre mim. Vida e vida com abundância. Fruto de oração. Não pare de orar. Não pare de orar. Deus é o mesmo. Eu sei que o tempo passa, eu sei que as coisas, a rotina cansa. E você ouvir o tempo inteiro, eu tenho certeza que você ouve muito tempo. Por que você está orando por isso? Por que você está perdendo o seu tempo por isso? Para, isso não tem mais jeito. Teu filho não tem mais jeito. Isso daí desiste. Olha, para com isso, esse teu sonho é besteira e não é. Deus é o mesmo. E o poder da tua oração é assim na terra como no céu. Aquilo que tu liga aqui é ligado lá, o que tu desliga aqui é desligado lá. A palavra é a mesma e ela é provada, ela não volta vazia. Aleluia. Ore, permaneça firme, coloque o teu joelho no chão. Havia um decreto de morte sobre mim, as pessoas elas já não acreditavam mais. Chegaram para o Alan e disseram assim, olha, desiste, a tua mulher já está morta. Desiste, ela já morreu. Se ela voltar, ela vai ter danos, ela vai ter sequelas. Para por aí. E as pessoas, elas não pararam. Elas continuaram orando, elas continuaram tendo fé que o poder de Deus podia me tirar de onde eu estava. E Deus me tirou. Deus me tirou do vale da sombra da morte. Ele estava comigo o tempo todo e eu, graças a Ele, eu não tenho dano. Não tem sequela. As pessoas brincam e disseram assim, ela ficou meia doida, mas isso já era.
Gente, Então, o ambiente do caos é solo fértil para acontecer milagre. É justamente isso que Deus faz quando não tem jeito. Porque quando o teu contato resolve, é network, né? Meu marido sempre fala isso. Quando as tuas amizades resolvem, é network. Mas quando só Deus pode fazer, se chama milagre. É verdade. E aí, a partir daquele momento, eles tiraram meu tubo, né? Eles me extubaram. E aos poucos eu fui voltando. Eu estava muito fraca, eu não conseguia andar ainda, eu não conseguia movimentar os braços, eu ainda não tinha visto o Pedro, então eu achava o tempo inteiro que eles estavam me escondendo alguma coisa, por que eles não traziam o Pedro para mim. Eles secaram o meu peito, né, enquanto eu estava na UTI, para não dar infecção na mama. E aí, quando o Alan chegou na UTI, que eu vi pela primeira vez, foi até engraçado. Quando ele entrou, eu disse assim, tu não me ama mais. Ele conta isso para todo mundo morrendo de rir. E eu digo, aí ele, minha filha, não diga isso. Por que você está falando isso? Eu disse, se tu me ama, Alan, me tira daqui. Me leva para casa, Alan. Aqui não é minha casa. Eu quero ir para casa. Aqui não é minha casa, Alan, me tira daqui. Cadê o Pedro? Alan, eles não me deixam ver o Pedro, Alan. Cadê o Pedro? Cadê o meu filho? Eles secaram o meu peito. Como é que meu filho vai mamar? Cadê o meu filho, Alan? Aí ele, calma, e ele foi me acalmando, aí ele foi me explicando tudo que aconteceu, como que tinha sido feita a minha transferência de emergência. Às 6 horas angustiantes de voo no avião cargueiro, com a minha maca no chão, com o meu tubo furado, eu em sofrimento, sem oxigênio para tentar ter uma chance de sobrevivência, a forma como eu cheguei em Brasília em parada, a quantidade de líquido que eles tiveram que drenar do meu pulmão, o decreto que havia sobre mim, quando ele começou a me mostrar as mensagens das pessoas que estavam orando por mim, a fé que elas tinham, eu entendi a visão que o Senhor me mostrou do exército dele no mundo sobrenatural. Foi nesse momento que eu entendi tudo. Foi bem aí que eu disse assim, meu Deus, como tu é maravilhoso, como tu é bom. Teu Espírito Santo movendo pessoas que não me conhecem, pessoas que nunca me viram a orar por mim. Sabe? E aí, quando ele me mostrou que fizeram a campanha de doação de leite, porque o Pedro ele não estava aceitando a dieta do hospital. E ele estava perdendo peso muito rápido. E o que mais mata neném recém-nascido prematuro é a inanição, é a desidratação, é a desnutrição. E a doutora estava com muito receio de perder o Pedro por isso, né? Porque ele não estava aceitando a dieta. E aí, de repente, começou um mover de doação de leite materno, que elas disseram assim que nunca tinham visto tanto, né, encher o banco de leite do Hospital da Criança e mais os nenéns do Santa Juliana. Então, todos os nenéns foram abençoados com a doação de leite que foi para o Pedro. E, graças a Deus, foi algo que ele aceitou, e aí ele começou a ganhar peso novamente, aí ele começou a reagir e foi garantida a manutenção, né, da saúde do meu neném. E eu sou muito grata até hoje por cada mãe, e eu peço que você, mãe, que está amamentando, doe o seu leite, né? Entre em contato com o banco de leite do Hospital da Criança, da Maternidade. Não deixe de fazer isso, porque isso faz diferença na vida dos nenéns que estão lá na UTI. Faça a sua doação. É um gesto de amor pelo seu neném e pelas vidas que estão lá precisando de uma doação. Faça a sua doação. Fica aqui o pedido, né? Porque foi o que salvou a vida do meu filho. Foi a doação de leite materno. E aí, quando eu estava ainda lá na UTI me recuperando, eu percebi que tinha algo muito estranho. Que algo tinha... Falei, aconteceu alguma coisa. Chamei o Alan e disse assim, me conte. E ele disse, não aconteceu nada. Eu disse, aconteceu, Alan, me conta, o que aconteceu? Ele disse, não, nada, ficou ali desconversando e tal. Quando foi no outro dia, ele chega com o meu médico e eles falam assim, olha, o seu pai, infelizmente, faleceu. Ele pegou Covid, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Naquele momento, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei, eu não posso chorar muito, porque senão eles vão pensar que eu estou em depressão e não vão me dar alta. Mas eu também calculou tudo na cabeça. Mas eu também não tenho como não chorar, porque senão eles vão dizer, ela tá doida, como é que o pai dela morre e ela não chora?
E eu fiquei, porque assim, o meu pai, Suzy, se você pensa na pessoa que você mais ama hoje, aí você multiplica por 10, era meu pai. Meu relacionamento com meu pai era assim, meu Deus, meu pai era tudo. Foi quem me ensinou sobre honra, foi quem me ensinou sobre respeito, sobre você ter palavras, sobre você, sabe, aquela coisa do sim, sim, não, não. Bem antes de eu conhecer a Bíblia, meu pai já tinha me ensinado sobre isso. Meu pai era um paizão, meu pai largava tudo, sabe, para me atender, para atender os filhos. Meu pai era intercessor, meu pai era minha coluna, meu pai era minha referência de homem na terra, de homem correto, de homem de amor, de respeito, de tudo. E aí de repente, desculpa. E aí de repente eu perdi meu pai. Como assim? Como que Deus me traz de volta à vida e me tira meu pai? E aí eu fiquei sem chão naquele momento que eu pensei, o Pedro não vai conhecer o avô. Como que ele vai aprender sobre isso sem o avô dele? Quem vai servir de referência para o Pedro, se não for meu pai? E aí eu chorei ali, aí eu olhei para o médico e disse assim, doutor, tem qualquer coisa que o senhor vai fazer por mim aqui nesse hospital que eu não consiga fazer em casa? Ele disse, não entendi, como assim? Eu disse, qualquer medicamento, qualquer coisa que o senhor vai fazer por mim que eu não consiga fazer em casa, algum exame, algum procedimento. Ele disse, não tem. Eu disse, então me dê alta. Me dê a alta que eu preciso ir para casa. Preciso tirar meu filho daquela UTI. Preciso ver minha mãe. Eu perdi meu pai e não pude me despedir. Me mande para casa. Ele disse, tá bom, eu vou te dar alta. Arruma tuas coisas que eu vou te dar alta. E aí, alguns dias depois, ele me deu alta na sexta, mas eu não consegui embarcar porque eu estava muito fraca. Aí na terça-feira eu embarquei para o Acre e fui para o hospital, porque até então o Pedro ainda estava na UTI, para tirar o Pedro de lá. Tão pequenininho. Como foi esse encontro? Foi indescritível, porque a sensação que eu tinha durante todo o período que eu estava em coma era uma sensação de abandono. Era o que mais me angustiava, porque eu pensava, se tivesse qualquer pessoa da minha família aqui na UTI, eu sabia que eu estava numa UTI, né? E eu pensava, eles iam ver que eu estou em angústia e eles iam aliviar essa minha angústia. Eu tinha muita sede, eu tinha muita falta de ar. Era algo indescritível. Então, eu pensava, se o Alan, ou minha mãe, ou meu pai, qualquer pessoa estivesse aqui, eles iam estar colocando um algodão com água na minha boca, eles iam estar fazendo uma... Porque eu estava muito inchada por conta da infecção, né? Você fica com muito edema, então eu estava muito inchada. A minha mão parecia assim, uma bolha. Os meus pés, as minhas pernas, tanto que quando eu voltei do coma, eu achava que eu não ia mais conseguir andar. Porque as minhas pernas, elas ficaram completamente deformadas. Os meus pés, eu não conseguia pisar no chão. E eu pensava isso, que se tivesse alguém que me conhecesse lá dentro, ia estar diminuindo esse meu desconforto. E o meu desconforto, ele não acabava nunca. Então, eu achava, eu estou aqui sozinha, eles me largaram aqui, como eu não tenho possibilidade de sobreviver, me largaram aqui só para esperar para desligar tudo. Era essa a sensação que eu tinha. E quando eu vi o Pedro naquela incubadora, naquela UTI, a primeira coisa que eu falei para ele, eu disse, você não está sozinho. Você não está abandonado, você não está só. A mamãe está aqui. Todo mundo orou e a mamãe voltou. E a mamãe está aqui, o papai está aqui. Você não está sozinho, filho. Nós vamos para casa agora. Aqui não é a sua casa. Você vai para casa. Aí eu peguei ele no colo, eu não conseguia segurar ele no colo, então eu tive que sentar. E aí o Alan trouxe ele até o meu colo. Aí ele mamou ali no meu peito. Tinha pouquíssimo leite, porque eles tiveram que secar. E aí eu falei, agora nós vamos para casa. Aí o Alan pegou ele no colo. E aí quando nós chegamos em casa, eu disse, aqui é a sua casa. E como foi a sensação de estar em casa? Foi algo sobrenatural, porque eu não voltaria, né? Lembra que lá atrás eu não voltaria?
eu não voltaria. E de repente eu voltei e eu estava além de qualquer possibilidade médica. Eu não, de acordo com o meu quadro clínico, eu não voltaria. Eu não tinha possibilidade. Foram 6 horas sem oxigênio. Uma saturação de 25%, 95% do meu pulmão estava tomado pelo Covid. Eu estava em choque séptico, né? Eu estava com infecção generalizada. Então, eu não voltaria. E, de repente, quando eu entro em casa, que eu volto e com o meu neném no colo, um neném que eu nem podia ter, eu disse, meu Deus, quanto milagre. Eu nem mereço, né? Eu nem mereço, mas a palavra mesmo fala, Suzy, não é merecimento. É graça. É graça. Nós não merecíamos que Deus enviasse seu único filho para morrer naquela cruz. E quando Deus falou assim, eu lembro que algo muito forte, quando logo que eu voltei do coma, que Deus me levou a lembrar de maneira muito sobrenatural daquela passagem que quando Jairo chega até Jesus e fala assim, olha, minha filha está à beira da morte, vem até a minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela cure. E quando Jesus chega na casa dele, a menina já está morta, né? E as pessoas começam a zombar de Jesus, de dizer assim, olha, ela já está morta, então, o que tu veio fazer aqui? E era mais ou menos isso, né? Ela já está morta, era o que as pessoas falavam. Não tem mais o que fazer por ela. Vai fazer o quê? Vai tirar daqui por quê, se ela já está morta? E, de repente, o Senhor, ele olha para ele e fala assim, olha, para os pais da menina, e fala assim, olha, apenas crê. Né? Apenas crê. E aí ele entra onde a menina está e ele dá uma ordem, ele fala, Talita cumi, que quer dizer levanta e anda, né? Menina, levanta e anda. E a menina, ela levanta e ela anda e ela está saudável e ela vai cuidar do próprio filho e ela vai mudar a história da casa dela, vai mudar a história da família dela. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. De repente eu voltei e eu estou andando e estou cuidando do meu filho e eu não tenho sequelas, eu não tenho danos, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família. E o milagre do Senhor é assim. Né? Ele age no sobrenatural. E o Pedro está crescendo, está tão lindo, meu Deus. De repente, ele era um nenenzinho, pequenininho, que eu tinha que botar almofada para poder segurar ele. E hoje ele corre, ele aperta minhas bochechas e fala assim, você é tão fofinha, mamãe. Então, é o milagre de Deus, é você permanecer, é você crer na palavra, é você receber a promessa, é você não desistir, é você confiar. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a gente fala muitas vezes que a gente confia e no momento que você está passando por uma prova, você se abala, você começa a ter medo e você começa a desconfiar, você começa a pensar assim, não, aquilo não era para mim, não foi comigo que Deus falou, foi coisa da minha cabeça ou qualquer coisa assim. E o Senhor, ele fala assim, não, eu sou o mesmo e a promessa ela é viva, a palavra é provada, ela não vai voltar vazia. Permanece com o teu joelho no chão e a ordem vai ser dada. Né? Talita cumi, levanta e anda, vai, não importa o decreto, não importa a zombaria das pessoas, não importa o que elas estão falando sobre ti, porque quando o Senhor ele está no controle da tua vida e ele libera a palavra de vida sobre ti, você vai levantar e você vai andar. Né? E graças a Deus. Eu costumo dizer, quando você está debaixo de uma palavra, esquece. É bem isso aí. Eu lembrei de uma canção que é a tua cara. Aquilo que parecia impossível. É mais ou menos isso. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Você é um milagre, você está aqui. Glória a Deus. Muito bom. É mais ou menos isso mesmo. Um louvor que ministrou muito ao meu coração enquanto eu ainda estava lá na UTI, porque foram vários dias de recuperação, né? É um do Juliano Som, que ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É um louvor muito lindo e ele descreve mais ou menos isso, que Deus, ele independente do momento que você está da sua luta, ele está contigo. Aleluia. E que você precisa crer nisso e você precisa entender que um pai amoroso como ele é, não vai permitir que nada além do que está sobre ti, vindo dele, aconteça.
Então, é algo muito sobrenatural, é algo muito surpreendente, porque a gente sempre fala, né, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas quando ela sai um pouquinho daquilo que a gente espera, a gente já começa a desconfiar, né? E não é assim. Eu passei por tudo isso, eu passei por tanta angústia, eu passei pelo vale da sombra da morte, e mesmo assim o Senhor, ele estava comigo na minha angústia, ele estava comigo no meu medo, e ele, mesmo que nada disso tivesse acontecido, Suzy, ele seria o mesmo Deus. Sim. Mesmo que eu não tivesse sido curada, mesmo que eu não tivesse sido ressuscitada, eu creio que o milagre dele seria através da vida do Pedro, através da vida do Alan e através da vida de tantas outras pessoas, né? Mas graças a Deus ele teve misericórdia, ele me trouxe de volta. E eu posso hoje ver o meu filho crescer, que para mim não tem nada. Não tem preço. Não tem. É algo assim que eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu marido, que não desistiu, né? O Alan, ele não desistiu. Muita gente já teria desistido e ele não desistiu. E ele lutou por mim, ele lutou pelo Pedro, ele permaneceu do meu lado o tempo todo. Ele usou de tudo, de todos os meios que ele tinha e até mesmo que ele não tinha para tentar salvar minha vida, para tentar me dar a chance, a possibilidade de ser curada, né? E eu louvo muito a Deus pela vida do meu esposo, porque ele é incansável, né? Todo mundo que conhece ele sabe muito bem como que ele é, né? O ritmo dele a 100 por hora, ele está sempre muito, né, atrás de resolver. Não é o 220, é o 440. É, mais ou menos isso aí. Aí foi mais ou menos isso. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, por não ter desistido, né? Por ter permanecido, por ter tido de Deus que ele sabia. A fé, né? De ele dizer sabia. Assim, não, o Senhor, ele pode operar um milagre, eu vou lutar pela vida da minha esposa, vou lutar pela vida do meu filho. E graças a Deus o Senhor nos honrou, né? Glória a Deus. Graças a Deus, meu filho está aí, cada dia mais lindo, cheio de energia, até demais. Muita energia. Sabe, Deus, ele permite muitas coisas na nossa vida, mas é como eu sempre digo, Deus, ele não nos livra da fornalha, ele nos livra na fornalha. A gente vê na Bíblia muitos exemplos de pessoas que passaram por situações extremas. Então, Deus, ele não coloca a mão para dizer, não vai passar. Não, vai, mas eu tô junto. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas o Senhor estava lá no meio deles. Então, não é livrar, é estar junto na dor, é estar junto na aflição, é estar junto na angústia. Essa é a diferença de quem tem Cristo. Exatamente. Porque todos nós passamos por vales, por desertos, por tempestades, mas essa é a diferença quando nós temos Cristo na nossa vida, ele está junto. É a paz que excede todo entendimento. É você estar passando pelo seu problema, mas é você saber que Deus tem um propósito naquilo ali, que você como filho, a palavra mesmo fala, né? Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos filhos, imagina Deus que está no céu. Então, ele é um pai amoroso, ele é um pai cuidadoso, ele vai cuidar de você, ele vai te amparar, ele vai te dar um alívio, ele não vai, como você mesmo falou, ele não vai impedir que você passe. Muitas vezes a gente precisa passar por algumas situações para amadurecer, para aprender, né? Para ter até mesmo a edificação da nossa fé e testemunho, né? Testemunho. Precisamos testemunhar a graça, a grandeza do poder de Deus, né? Para que aqueles que estão conhecendo a Cristo possam, porque eu logo que eu me converti, eu dizia assim, mas esse milagre aqui foi para Davi, mas esse milagre aqui foi para Sara, esse milagre aqui foi para Esté, esse milagre aqui foi para muito fulano, pontual né? ali, né? Foi para eles, não é para mim, né? Não é para mim. E aí de repente Deus fala assim, ei, o meu poder é o mesmo. O poder que criou a luz, o poder que criou o ser humano, o poder que criou é o mesmo. E a palavra que sai da boca dele é a mesma, tem o mesmo poder. E aí, de repente, você começa a entender realmente o amor de Deus por ti. O poder que teve de Cristo vir, de abrir as cortinas para que nós tivéssemos acesso ao trono do nosso Pai. Então, nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo. Nós não somos mais, nós já não somos mais os mesmos, né? Nós agora fomos feitos filhos e herdeiros. Isso é nós lindo temos demais. acesso direto ao trono do Pai, dizer assim, Abba, Pai. Paizinho, paizinho, paizinho. Então, esse é o maior milagre, né? Esse é o maior milagre, é nós entendermos isso e nos achegarmos a Ele como filhos, dizer assim, Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pecador.
E ele te abraça com toda a graça, com todo amor, com toda a misericórdia. Diz assim, filho, você estava morto, você estava perdido, né? Mas agora você está aqui. Toma uma chinela nova, toma um anel de honra, te coloca na posição e confia. Daqui a pouco nós estaremos em casa novamente. Glória a Deus. Logo estaremos de volta ao nosso lar eterno. Michele, foi um prazer muito grande estar contigo aqui. Foi muito lindo esse momento. Amém. Me emocionei, me edifiquei. Amém. Descobri coisas que eu não sabia. E assim, eu tenho certeza que como eu fui muito edificada e muito abençoada com esse testemunho, todo mundo que está ouvindo e assistindo também. Porque a gente passa por situações difíceis na nossa vida, o Senhor permite, e esse é um dos propósitos, para mostrar, para Deus evidenciar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande na nossa vida. E eu escuto uma frase sempre que diz que a nossa maior dor se torna o nosso maior testemunho. É verdade. Né? E isso é incrível. Então, assim, obrigada por ter vindo, obrigada por ter conseguido nos encaixar na tua agenda. Oh, meu Deus, o que é isso? Eu que agradeço a oportunidade, porque tem muita gente que não conhece, né, os bastidores. Não conhece. De tudo que eu passei. Às vezes as pessoas elas não têm dimensão do quão grande foi o milagre que Deus operou através da vida, né, daqueles que oraram por mim, daqueles que estiveram ali se dispondo. Então, eu agradeço muito poder contar esse testemunho, que a sua vida seja edificada, que você tenha realmente uma experiência sobrenatural com Deus e que você não desista. Permaneça orando, creia que o Senhor fará um milagre, né? E que Ele seja exaltado através da tua vida, através da tua história, através do teu testemunho. Siga firme. Levante e ande. Glória. É uma palavra liberada aí já, ó. Amém. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigada, amém. Gente, dá aquele like, né? Para o YouTube entender que é importante esse conteúdo, que é relevante. Compartilha para geral, bota no grupo da família, no grupo do trabalho, joga o link no Instagram, divulga geral, porque muitas pessoas precisam ser abençoadas e edificadas com esse testemunho, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Show! Que lindo, meu Deus!